Olá, bem-vindos! Eu sou a Vivi Costa, que bom que você chegou para esse nosso bate-papo no Viva Mais, Viva Bem. Hoje nós vamos conversar sobre cuidados com a voz. Conversar só não, porque a gente vai ter exercício aqui também para você ter uma saúde vocal. Então, a minha convidada de hoje é a fonoaudióloga Carla Oliveira. Um prazer ter você aqui. Um prazer, Vivi. Muito bom estar aqui falando sobre a voz, principalmente na Semana da Voz. Pois é, olha só, muitas pessoas pensam assim, só quem trabalha profissionalmente com a voz, um jornalista, cantor, ator, que precisa ter esse cuidado mais específico, mas não. Não, isso abrange muito mais gente. Muitas pessoas usam a voz e acham que não é a sua ferramenta, como um jornalista, cantor, professor, médico, advogado, feirante. Então, várias pessoas que têm a sua voz como uma ferramenta precisam usar dessa voz o dia todo, tem que cuidar da voz, sim. E o que a gente precisa ter mais atenção nesse cuidado com a voz? Principalmente nos algumas detalhezinhos que acontecem durante o dia a dia. A gente sabe que tem as mudanças climáticas, mudanças hormonais, o uso excessivo da voz, problemas respiratórios, refluxo. Então, todos esses detalhezinhos se acarretam em algum momento. Você tem uma dificuldade, uma rouquidão, uma queimação, você quer falar e não sai a sua voz, você tem que estar atento. Alguma coisa pode estar interferindo na sua voz. E aí, qual é o cuidado que tem que ter? Primeiro, você tentar detectar o que está acontecendo. Vamos dizer que você comeu alguma coisa, você está lá com aquela queimação, aquela azia, e você não sabe por quê. Primeiro, pensar no que você comeu. Olha, eu comi alguma coisa ontem apimentada, pode não ter caído bem. Então, isso aí é o que gera o tal do refluxo. Né? E o refluxo pode interferir na voz? Pode. É um dos grandes malefícios da voz, é o refluxo, que pode vir tanto da parte respiratória, de sinusite, rinite, infecções mesmo, porque tem aquele gotejamento, né? E aí, o que a gente faz para a gente limpar? O tal do pigarro? O tal do pigarro, né? E cada vez que a gente faz isso com muita força, porque não é todo mundo que vai fazer lento. Tem gente que vai... aquela coisa. Forte. Cada vez que você faz isso com mais força, com mais eficácia, você bate uma prega vocal na outra e começa a ter uma lesão. É um impacto que vai causar a lesão na sua prega vocal. Então, a gente fazer isso muito suave. Pode fazer? Pode, porque tem gente que não aguenta, né? Então, você pode fazer muito leve, ou trocar esse som do pigarro pelo gargarejo. O gargarejo com água natural mesmo, já vai limpar. Por quê? Tanto no refluxo pela alimentação, né, que aí sobe aquela acidez que acaba atacando ali a parte da respinga na parte da laringe, aumenta a sua mucosidade, isso fica mais viscoso, e aí começa a pesar em cima da sua prega vocal, e aí automaticamente, intuitivo, você já vai... né? Então, acaba que você tem que diminuir. Não deve fazer isso com frequência e, se fizer, com mais leveza para não machucar a prega vocal. Isso já é uma orientação de fonoaudióloga. Já é uma orientação. Mas, nesse caso, se for recorrente, é importante também procurar algum médico? Sim, já tem tratamento. Não adianta, isso que eu estou falando é para você diminuir esse impacto. Mas você tem que procurar, principalmente um gastro, para cuidar desse refluxo. Ou, como eu falei, da sinusite. Se é esse gotejamento, você trabalhar. Você ir cuidar primeiro do que está acontecendo, da origem, né, para poder evitar de ter esse pigarro. O resto é paliativo. Eu falo para diminuir, para que não tenha esse impacto. Porque toda vez que você faz, você vai estar batendo uma prega vocal na outra. A gente pode causar, por exemplo, o que a gente chama de calo vocal, é isso? Isso pode sim, porque o calo vocal é um nódulo, é uma lesão benigna de uma massa. Então, eu falo sempre assim para todo mundo, explicando, né? É como se fosse um sapato. Você colocou um sapato e você usa, ele está machucando lá o seu calcanhar. Aí você bota um esparadrapo lá, um band-aid, tá? Outro dia você vai usar de novo, porque você insiste naquele lá, ele vai machucar. Chega uma hora, não começa a criar aquele altinho, aquilo é o calo. É a mesma coisa que acontece. Você está usando a sua voz, né? Ou você está usando, pigarreando, ou usando demais em excesso. Vai bater uma prega vocal na outra. A gente começa, geralmente, com um ponto de contato, que é só como se fosse uma espinhazinha batendo uma na outra. Você insiste. Aí você tem o ressecamento, você faz exercícios até para melhorar a sua voz, mas você continua forçando. Você ainda não está adequado, você não está conseguindo entender até que ponto você pode usar a sua voz com leveza, sem estar machucando, sem ter esse impacto, porque tem gente que fala muito alto, né? Sabe que? Tem gente que fala muito alto, eu venho de origem portuguesa, né? Alemã, não sei das quantas, eu falo muito alto. Gente, isso impacta diretamente, totalmente. Pode causar esse calo. Pode causar, né? Então, eu uso excessivamente a voz, eu canto demais e eu não cuido, eu não tenho uma preparação. Essa prega vocal vai começar a bater uma na outra e vai surgir
essa lesão, né? Que aí sim você vai entrar para fono, porque aí você vai ter uma reeducação, você vai conhecer a sua voz para a gente poder regredir. Óbvio que tem casos que não adianta, vão chegar à parte de cirurgia, coisas muito mais graves, né? Mas a gente, na fonoterapia, a gente consegue reverter esse quadro e cuidar, porque não adianta você também não cuidar. Então, você foi para fono, mas eu continuo a falar alto, eu continuo a falar em excesso e não faço exercício. Vai voltar, porque é um mau uso. Exatamente. Agora, a gente falou aí de gritar, sussurrar também, ou a pessoa fala assim, a pessoa tem uma voz rouca, é até bonito, mas isso daí é normal ou também precisa de uma atenção? Então, tem pessoas que têm uma voz já característica, o timbre dela característico de ser mais soproso, alguma coisa. Mas, normalmente, uma pessoa que nunca tem uma voz normal, a gente não deve nem gritar, nem sussurrar. Quando você grita, você tem um estiramento. É como se a prega vocal como se fosse um elástico. Então, você força demais isso e acaba machucando. E se você sussurra, eu preciso fazer mais força, mais pressão para que saia o som. Então, as duas acabam prejudicando a voz. O ideal é um uso habitual, dentro de uma altura normal, sem esforço. Agora, quando essa voz, ela fica meio rouca, de vez em quando, esporadicamente, vai numa festa, cantou, falou alto, ou num jogo, gritou muito, e depois essa pessoa tende a ficar meio que com aquela voz rouca. Isso já é um sinal de que precisa de tratar? Não sempre, a não ser que persista. Persista por mais de 7 dias, 2 semanas, né? Aí a gente tem que ficar atento. Mas é normal, a gente ir para um show, né? Quando a gente sai do show, a gente fala que a gente sai meio com o ouvido entupido, né? Tapado, Isso. Porque o som tá muito alto, e no dia seguinte a gente acorda rouco. Por quê? A gente está tendo uma competição sonora. Então eu quero falar mais alto para que você me escute, e aí eu vou forçar demais. Se essa minha musculatura não está preparada para fazer esse movimento, né, com mais força, tira e queda. No dia seguinte você vai acordar rouco. Mas você faz um repouso vocal, você vai beber bastante água, você vai hidratar, pronto. Passou outro dia, você já está com a voz normal. Agora, se passou outro dia, nada, você continua rouco, sentiu algum incômodo na garganta, passou mais de 7 dias, aí tem que procurar um otorrino. Até porque, Vivi, vou até te explicar para o pessoal, né? Quando a gente fica rouco, a gente já passou por vários processos que a gente não sabe. Mas, por exemplo, o rouco está aqui, vamos dizer, usar o dedo aqui, a mãozinha com 5 dedos, né? Então, o rouco está aqui. Mas eu abusei da minha voz, falei demais, gritei, né? Eu estou com uma parte alérgica, qualquer coisa assim. Então, eu forcei demais, tive um abuso vocal. Eu continuo falando, a primeira coisa que a gente vai ter é o ressecamento. Né? A prega vocal, quando ela resseca, ela tem menos mobilidade. E aí eu continuo falando. Aí o corpo já está atento. Ela vai começar a ficar com hiperemia. Ele vai ficar vermelho, tipo, eu tenho que mostrar que ela está abusando. Você continua abusando, ele vai ter um edema, ele vai inchar. Quando ele incha, você fica rouco. Entendi. Então, ele tem todo um processo ali. Tem todo um processo. Então, se a gente já conhece, e principalmente para o profissional da voz, como eu falei, você conseguir retardar, né? Foi o que a gente fez, depois a gente vai fazer com eles, né? Com a água. A gente vai colocar esses exercícios daqui a pouquinho para vocês fazerem também. Então, a gente já consegue cuidar. Agora, se você entra numa rouquidão constante, né? Não, toda vez que eu vou para uma reunião, já me aconteceu, já me falaram isso essa semana. Toda vez que eu vou para uma reunião, acaba a reunião rouco. Não tá certo. Não tá certo, né? Por quê? Do mais que você não cuide, mas é uma reunião, você ficou rouco, a sua musculatura pode estar muito flácida, então a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, a rouquidão é sempre o sinal de alerta. Exatamente. Mesmo para algum tipo de doença, enfim, você falou ali do calo, né? Que é um nódulo benigno, mas para algo que seja realmente mais sério, é sempre a rouquidão? A rouquidão vai mostrar que tem alguma coisa errada. Tá. Entendeu? Porque tem alguma coisa que não está indo bem. Não está tendo, na realidade, uma mobilidade boa de prega vocal, né? Porque não só rouquidão. Então, vamos dizer que eu começo a falar e falha a minha voz, né? Ou eu começo a conversar com você e aí sai mais soprosa. Então, isso aí significa que eu não estou tendo um bom fechamento, não estou tendo um bom movimento de prega vocal. Por quê? Aí nós vamos ter que pesquisar para saber o que está acontecendo. Tá, a pessoa acordou. O que é o ideal? Ela pode já tomar uma água gelada? Isso atrapalha? Tem que ser aquela água natural? O pessoal fala que a água gelada, né, não deve ser indicado, principalmente para quem tem problemas de prisão de ventre, porque tá, aquelas coisas, né? Mas vamos pensar na voz. O ideal seria que todo mundo fizesse o que a gente não faz. Aliás, ultimamente eu tenho até feito bastante, né? É a gente acordar o corpo e acordar a voz. Então, o ideal seria a gente acordar na cama, se espreguiçar, se esticar e também, porque todo mundo quando acorda, você já deve ter reparado, a gente tem uma voz mais grossa. Isso. Não é?
Isso é natural, porque a gente está com a musculatura relaxada, a prega vocal está relaxada. Então, se a gente acordar, mexer o corpo, ao invés de sair da cama correndo, que todo mundo sai, tá elétrico, a gente relaxar o corpo, aquecer a voz, fazer alguns movimentos, fazer alguns sons, fazer como o humming, que a gente vai aquele acordar e levantar. Isso seria o ideal, o master do nosso dia a dia, né? E até no caminho. Mas o gelado em si, ele não vai, a água não vai na prega vocal. Tá? Isso é um mito, não existe. Então isso não vai fazer com que a pessoa fique rouca? Não, o que acontece é que algumas pessoas, né, têm uma predisposição à infecção de garganta, muita sensibilidade. Então essas pessoas devem evitar, porque aí vai beber água gelada, vai dar o corpo, é um alerta que vem pro corpo, opa, é gelado. Gelado, vamos contrair e vai dar outras coisas. Então ela vai sentir dor na garganta, aquela coisa. Mas não que vai afetar a voz. Essas outras consequências, se desperta uma rinite, uma dor de garganta, aí vão afetar a voz, tá? Mas não só que a água gelada você beber. Então, eu adoro água gelada. Eu vou beber água gelada, não vai afetar com a minha voz, né? Mas eu tenho rinite e sinusite, mas também não me ataca. Mas tem pessoas que têm facilidade em ter dor de garganta, infecção de garganta, e aí sim, essa infecção, o edema, o inchaço é que acaba acarretando a rouquidão. Agora, a água é importante ali até para hidratar, depois que você passa a noite inteira dormindo e às vezes ali com a boca aberta. Exatamente. A água é tudo, né? Como eu te falei, um dos primeiros sinais depois do abuso vocal é o ressecamento. Então, como o nosso corpo todo precisa da água, a gente deve beber 2 litros de água, né, por dia, a gente precisa estar hidratando a prega vocal. Então, eu sempre falo, a gente está... eu uso muito a voz. Esteja sempre com um copo de lado, faça um gargarejo para lubrificar. Quanto mais eu bebo água, mais eu diminuo aquele muco viscoso que a gente tem, que vai dar a questão do pigarro, né? E eu vou estar hidratando. Então, eu estou hidratando a minha prega vocal para que ela tenha um movimento mais suave, mais leve, sem ter impacto. Carla, a gente falou aqui, né, que não só quem trabalha com a voz precisa ter esse cuidado, e tem alguns outros pontos para a gente também esclarecer. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, vem mostrando que tem aumentado os casos de perda de audição, a gente está vivendo mais. Então, isso pode refletir também na voz? Pode sim, porque ela perde a relação de quanto ela está ouvindo. Então, a gente acontece muito, a gente já, no nosso dia a dia, em família, a gente vê que a primeira coisa que a gente percebe na pessoa que está perdendo a audição, ela começa a falar mais alto, né? Porque ela quer se ouvir. Então, ela acha que você não está ouvindo e ela começa a falar mais alto. Então, esse abuso de falar mais alto, né, isso vai acarretar também na voz. E fora que ela perde alguns parâmetros, principalmente de som em relação aos fonemas. Então, às vezes, ela pode estar distorcendo algum som. Então, eu vou falar o sim, e aí ela não está ouvindo tão claro, e aí sai um sim, um som meio distorcido. Então, tudo tem uma relação. Sabe? Com a audição e voz, elas estão muito ligadas. E fora isso, que a gente sabe o quanto, né, Gigi, que o emocional acarreta na voz. Né? Então, vem toda uma consequência. A gente sabe que tem a presbifonia, é um envelhecimento da voz, que é uma coisa natural. Então, ela começa a perder exatamente a questão da musculatura, ela começa a perder essa firmeza, essa fibra fica mais cansada. Então, hoje a gente já trabalha também com pessoas que querem cuidar, querem manter uma voz mais jovem. É só fazer fono. Isso é ótimo. Não, porque até era outro ponto que eu ia perguntar, porque às vezes a pessoa vai ficando mais velha e ela vai deixando a voz mais trêmula, parece que vai ficando meio fraca. Até, por exemplo, quem tem também Parkinson, algumas doenças neurológicas, e isso afeta, a voz fica ali, né? Parece tremida. Sim, com certeza. E a fono, ela ajuda nisso. Ajuda, isso. A gente tem um trabalho, geralmente, o pessoal com Parkinson, né, com ela, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, eles acarretam porque é uma doença neurológica e ataca muito a parte muscular. Então, a primeira coisa que a gente acaba percebendo, além dos tremores e tudo, é a voz, que ela começa a ficar mais trêmula também, e a disfagia, que é a dificuldade da deglutição. Então, são os trabalhos que o fonoaudiólogo especialista começa a trabalhar exatamente para fortalecer essa musculatura. Porque com a disfagia ele tem dificuldade para engolir, começa a ficar, tem engasgos, isso é muito perigoso, principalmente para o idoso, né, que acaba podendo ir para o pulmão, aquela coisa. Mas a gente trabalha muito para fortalecer, para ele ter uma qualidade melhor
melhor dessa musculatura que tem naturalmente pela doença um desgaste. E mesmo quem tá só então ali envelhecendo, para envelhecer bem, mas sem nenhuma doença, às vezes essa voz fica mais fraca, com a fono. Bem, pode vai vir dar certo. Não, é muito, e é um trabalho muito gostoso, porque você vê logo na sessão, você já consegue perceber a diferença. Um resultado. Que legal. E olha, agora a gente estava falando ali dos idosos, né? Algum tipo de doença, mas na puberdade. A gente fala principalmente os meninos, né? Tem aquela mudança, aquela fase de mudança de voz. Muitos ficam até constrangidos. Às vezes eles nem querem falar tanto, porque fica variando e as pessoas falam, nossa, a voz tá grossa, a voz tá fina. A fono, tem algum exercício também que ajuda nesse processo ou esse processo é bem natural? Esse processo, na verdade, é bem natural. Óbvio que se estiver afetando ou se tiver uma demora nessa passagem, a gente pode usar exercício para ajudar. Mas é normal, porque o menino, né, quando criança, a laringe dele está menor, ela tem uma voz mais fina, e quando ele entra nessa puberdade, há um alongamento dessa laringe, há uma... A prega vocal, na verdade, ela vai engrossar mais. Por isso que ele passa por esse processo. Acontece o mesmo com a menina, mas com a menina é muito suave. Então, vai ter uma mudança de entonação, de tons, mas passa desapercebido. Já para o menino, não. Vem a parte hormonal, que vai ter interferência também. E então, ele passa por esse processo e o mais indicado é a gente conversar e eles entenderem, né? Que vai ter hora que vai sair uma voz mais grossa dali, tem hora que vai vir uma voz mais fina, mas é um processo natural. Existem pessoas que demoram, crianças, né? Que demoram a entrar nessa muda vocal, e tem crianças que às vezes passa pela muda vocal, mas a voz ainda não está firme. Aí sim eles vêm para fono para a gente trabalhar, para a gente dar uma ajudinha, como eu falo, né? Para que essa voz fique mais firme e ele passe por esse processo. Porque a gente sabe que daí vem os bullying, vem as outras coisas. Exatamente. E começa a afetar também a parte psicológica. E eu sempre volto, porque o psicológico afeta demais a sua voz. Não tem como a gente separar a emoção da voz. Ela vem contida, vem com tudo ali dentro da voz. Imagina para um menino que está nessa fase de descoberta, de mudança, né? Tem as meninas, todo mundo em cima. Então, ele tem que estar bem preparado, né? Conversar que vai passar por isso, é natural. Tem gente que vai demorar mais, outras não, mas daqui a pouco a sua voz já está no lugar. E é tão interessante você trazer essa informação, né? De que a gente até sabe, mas às vezes não para para poder realmente constatar da emoção ligada à voz. Quando você está com vergonha e fala mais baixo, ou quando você está nervoso, né? E a respiração muda também, tudo isso vai impactando na voz. Tudo. Tanto é que hoje a gente trabalha muito com a oratória, exatamente para grandes líderes, para poder saber como se comportar, como se comunicar, como passar a sua ideia, sem passar por essas fases. Porque é normal para todo mundo, né? Quantas vezes a gente recebe uma notícia, aconteceu uma coisa grave na família, que a gente quer falar e a voz não sai, e a gente vai com a voz tremendo, porque a emoção está direta ali. Você não tem nada, você está super bem, mas de repente a sua voz não sai, né? Então, sempre a emoção está muito ligada. Quanto mais controle a gente tiver da nossa emoção, de como eu me comportar, como eu respirar, eu estou nervosa, mas eu vou respirar, né? Tanto que a yoga ajuda muito, né? Aí você vai ter um controle e uma melhor dicção, uma melhor articulação. E olha só como é interessante, como vale para todos nós. Às vezes questões simples, você vai falar na frente, né, em público, vai apresentar um trabalho, mesmo na escola, né? E a gente falando de liderança, isso serve lá para frente. Às vezes você vai falar com o chefe, fica ali, o coração dispara. Isso tudo na fono também é trabalhado, não só o aquecimento da voz, mas também para poder acalmar essa parte mais tudo a gente trabalha, né? A questão mesmo da oratória tomou uma proporção muito grande dentro da área da fonoaudiologia, que envolve a comunicação e a voz, exatamente para a gente trabalhar, né? Até no palco, fora também do cantor, o apresentador, o jornalista, como você se conduzir durante a apresentação, movimentos que devem ser corretos, né? Para você não ficar... Porque tem gente que fala... Eu sou uma que adoro falar com a mão, falar muito. Eu tô aqui também, né? já Então, eu já tô estou aqui assim, segurando, né? Mas que às vezes não cabe em certos locais que você tem. Então, você pode dar apoios. Eu dou muito exemplo para eles quando eles vão fazer uma apresentação, uma palestra. E eu vou falar de coisas do passado, início. Então, eles podem usar isso a seu favor. Então, eles com a mão. Quando eu vou falar do passado, eu vou usar a mão direito, eu vou andar para aquele lado. Quando eu quiser falar do futuro ou mais para frente, eu vou andar para o outro lado. Isso vai trazendo também o público a ter mais atenção do que você também parar. E não adianta, né? Porque tem gente que dá palestra que ela parado e fala do mesmo jeito, monótono. Ninguém prestou atenção mais. Ninguém, já viajou. Então, tem essas técnicas que a gente trabalha em terapia para auxiliar, para ele ter mais segurança. Agora mesmo eu estou com um rapazinho que é super tímido, né? E ele está fazendo a fono, por quê? Está na faculdade, tem que apresentar trabalho. Então, isso para ele era de morrer.
Entendeu? Imagino. Então, acaba mexendo. Ah, olha só, interessante a gente saber que mexe com o todo, não é só ali a voz. E você já deu ali alguns exemplos, né? Vai falar do futuro, do passado, como que você pode também se articular ali. E agora, então, vamos entrar nessa parte, porque eu comecei aqui o podcast falando que a gente não ia só conversar, mas que a gente ia colocar em prática também alguns exercícios para ajudar. O que a gente pode passar hoje para as pessoas que elas vão sentir ali uma melhora no dia a dia? Tá. Sempre que você for a se apresentar, falar alguma coisa, não só no dia a dia de acordar, como eu falei, de cuidar da sua voz, mas você usar alguns artifícios. Então, sempre a gente tem que fazer o alongamento, cuidar da respiração e os exercícios vocais. Tá? Então, acordei, vamos usar as duas coisas juntas. Eu tenho pouquinho tempo, estou no carro, né? Como a gente estava falando aqui. Vou chegar ali, vamos mexer. Como é que eu vou? Aquecimento, gente, é uma preparação da sua voz para você usar. Treinamento é o que eu vou treinar, criar a sua voz, trabalhar para dar condicionamento, fortalecimento e resistência. Então, isso não, isso a gente faz em consultório de acordo com cada pessoa. Mas já o aquecimento que você pode fazer, a gente chama aquele aquecimento genérico, que todo mundo pode fazer, que não vai acarretar em nenhuma lesão, em nada, a gente sempre vai fazer o exercício do Z virando a cabeça. Então, respirou. Lembrando que respiração não é respiração subindo. Se você olha no espelho e vê que você está respirando... Levantando os ombros? Levantando os ombros, você já está com uma respiração superior que não vai te ajudar na sua voz. O ideal é que você tenha uma costal superior, que você vai respirar aqui. Então vai sentir como se fosse o peito aqui mesmo, né? Você está abrindo, as costelas vão dilatar, vão mais para o lado e você vai respirar. E vamos fazer o Z, virando a cabeça. Respira. Já é um dos exercícios, tá? Vamos fazer a vibração de língua. A vibração de língua subindo e descendo a cabeça. Então, ó. Nada com força. Então, eu não posso ir para agudo, eu não posso fazer... Não, eu vou fazer bem suave e bem leve só para criar. Todos os exercícios que eu faço, a vibração, o Z, o J, o V, a língua, lábios, a vibração de língua, a vibração de lábios, eu faço com que tenha esse movimento de prega vocal. Então, eu relaxo essa musculatura. Então, a gente faz esse... E mexendo o pescoço também para já aliviar essa região aqui dos ombros? Toda a tensão que a gente tem no dia, né? Tem pessoas muito tensas, tanto é que a gente chama de disfonia tensional. A pessoa tem uma rouquidão, mas ela faz exame e não tem nada. Mas aí você começa a conversar com ela, você vê que ela tá toda aqui. Aí é aquela voz presa aqui na garganta, sabe? Porque ela é tão tensa que a musculatura também não funciona, não tem essa mobilidade. E a gente já relaxando, nossa, minha voz está mais suave, está mais leve. Exatamente porque a gente relaxou essa musculatura e a gente tem essa melhor mobilidade. Tá certo? Então, esses dois exercícios aí já ajudam bastante. Já começam bastante, né? A gente fazer... Bem careta, né? Bem careta, porque a gente vai soltar a musculatura facial também, porque muita gente tem alteração da voz porque fala assim desse jeito, e aí não mexe a dor, quando você não entende nada que a pessoa tá falando. Isso. Olha, eu volto e meio, eu sempre faço esse antes do jornal, antes da gente começar o podcast, às vezes eu tô brincando com o meu filho, né? E falo, olha, articula aqui, né, a boca, porque isso ajuda na hora das pessoas entenderem o que você tá falando. Muito, né? E a gente pode fazer esse, que é o IU, e a gente pode fazer o que a gente chama de humming, bem suave, que é com o som do U. Então, a gente faz o... Respira isso. Isso ali, tá? E sempre é rapidinho, são sem força e leve, pouco tempo, né? Você repete umas 3 vezes e o que eu mais gosto, que é aquele que da água. Lembra que eu falei no início que a água, que o ressecamento já começa a dificultar? Então, nós vamos pegar um pouquinho de água. Toma essa água, só um pouquinho. E a pessoa quase engasga. É um pouquinho de água. Não vai botar muito. E a boca em O, que é justamente para você descer um pouquinho a língua e ir mais ali para lubrificar toda Mas tipo um gargarejo mesmo, para lubrificar. Isso. Maravilhoso, porque depois que a gente conversa aqui, você faz esse gargarejo com cuidado, você realmente tem assim uma sensação de que a voz sai mais fácil. Exatamente, você tem uma leveza na sua... Ela hidratou, então ela vai ter maior mobilidade e você sente que a voz fica mais suave, mais leve.
Isso a gente faz normalmente quanto tempo antes de você fazer, por exemplo, uma apresentação, ou você realmente está precisando, quer cantar? Você pode fazer de manhã cedo, mas se tiver algo específico, quanto tempo antes? Isso. Aí, geralmente, a gente vai trabalhar com aquecimento, né? E o aquecimento que a gente vai fazer, que aí vai ser mais personalizado, vai depender de cada pessoa, se é para uma palestra, se é para o canto, então vai depender das características daquela pessoa. Para eu traçar um aquecimento personalizado, ela vai fazer aí até 15 minutos antes. Então eu falo, olha, vai começar às 9, 15 minutos você já fala, ó, não vou falar com ninguém, agora eu vou para ali pro meu cantinho e vou fazer os meus exercícios para depois eu entrar no ar. Não adianta você fazer o aquecimento e aí eu vou esperar uma meia hora, uma hora, até me chamarem para eu entrar. Já desaqueceu, a sua musculatura já relaxou de novo. Então, você precisa preparar. Aquecimento, lembra que eu falei antes? Aquecimento é uma preparação. É uma preparação dessa musculatura mostrando que você vai usar. Se você faz muito exercício, você vai entrar já aquecido e você vai ter um processo de desaquecimento. Você vai se cansar mais. Porque a gente entra com aquecimento normalmente, até quando você está no jornal. Você começa a falar, você já está aquecendo, você usando a sua voz. Vai ter o que a gente chama do platô, vai ter o momento que ela está bem aquecida e depois ela tem o desaquecimento. Então, se você entrar muito aquecida, no meio da apresentação você já vai começar a desaquecer, você vai começar a ficar cansada. Essa musculatura vai cansar. Então, a gente tem os padrões certinhos para usar. Então, esses agora que a gente acabou de mostrar aqui, né, de colocar em prática, só lembrando que você está ouvindo, você pode também visualizar, né? Porque é um videocast. Então, por isso que a gente traz também aqui esses exemplos. E esse daqui qualquer pessoa pode fazer. Pode. Os outros, que são mais específicos, aí cada um vai ter a sua orientação, isso, né? E a pessoa precisa também desaquecer? Sim, principalmente quando você acabou de usar a sua voz por um tempo determinado, né? A gente sabe, pela literatura, fala muito que 1h30 de uso da voz constante, né? Você já começa num processo de fadiga. Então, se você acabou de usar a sua voz, principalmente para um cantor, né? Ou se está numa palestra muito grande, você deve desaquecer, porque você vai usar a sua voz em excesso e aí você acaba que a laringe sobe, a musculatura cansa. Então, você tem que fazer alguns exercícios que é para voltar para a região de fala com mais relaxamento. E isso faz com que você poupe a sua voz para o dia seguinte. E esse exercício, ele também é semelhante a esses que a gente fez ou são diferentes? São diferentes, porque aí eu vou usar exercícios em que vão ser decrescentes, são com menos esforço. Eu vou relaxar essa musculatura. Por exemplo, eu vou usar da vibração de língua. Então eu faço um para relaxar. Vou fazer o U, que a gente fez o U, o humming, que a gente fez o para movimentar. Agora eu vou fazer para relaxar, então vou fazer um como se todos eles assim já numa decrescente. Isso. Adorei! Cara, que bom ter você aqui pra gente poder realmente conversar um pouquinho, né, sobre esse cuidado com a voz que pode ajudar tantas pessoas. A gente falou aqui tanto para profissionais quanto para as pessoas idosas, a puberdade, para os adolescentes. Então, assim, todo mundo precisa dessa informação e é um prazer ter você. Não, eu me sinto muito honrada de estar aqui. É muito bom falar então da minha área que eu amo, né, e desses cuidados com a voz de profissionais. Você e toda a equipe daqui também é muito gostoso. Você também tem um portfólio enorme, né? Assim, trabalha muito tempo com jornalistas, com cantores, bandas, enfim. Então, é muito bom, assim, ter você aqui. Obrigada. Obrigada a você. E eu espero que vocês também tenham gostado. Já coloquem em prática e compartilhem, viu? Isso. E qualquer coisa, sentiu qualquer incômodo, procure um otorrino e a fono. Não vão fazer tudo sozinho em casa. É isso. Aliás, podem até te seguir também nas redes sociais, porque lá você dá algumas dicas. Sim, eu sempre coloco lá de informações. Lá, então, tem tanto no Carla Fonoaudióloga, como no Instituto Carla Oliveira, onde a gente tem uma equipe, né, com professor de canto, com vários fonoaudiólogos de várias especialidades, como a gente falou, né, de crianças, de adultos, de idosos, todos lá para ajudar a cuidar da sua voz. É isso. Então, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.